Sempre que se fala em complicação em cirurgia plástica, existe um terror na cabeça do paciente. Hoje eu vim contar um pouquinho para vocês a complicação mais temida em cada procedimento e quais são as ferramentas que a gente usa, as táticas para que a gente evite ao máximo que isso ocorra. Então é normal, quando o paciente ouve, mas pode dar complicação, já existe um terror, um medo. É importante conversar isso com o seu cirurgião, é importante ele falar sobre essas complicações, porque cirurgia plástica não é brincadeira. Então assim, a gente precisa saber que elas existem e que existem táticas para que a gente evite ao máximo. Então qual que é a complicação em cada procedimento mais temido? Eu digo em cirurgia da mama, qual que é a coisa que a gente mais prioriza, que a gente quer que evite que aconteça? Falo, não significa que a gente não quer que as outras também não aconteçam, mas essa sempre é a nossa preocupação primordial. O que eu falo? Segurança sempre em primeiro lugar. Isso é a coisa primordial em qualquer procedimento, em qualquer cirurgia, independente do tipo. Em cirurgia da mama, a nossa principal preocupação vai ser a viabilidade do CAP. O que é o CAP? É o complexo auréolo-papila, o mamilo e a areola. Então a gente quer que ela continue viva após as cirurgias de mamoplastia, mastopexia. Elas podem morrer, doutor? Infelizmente, sim. Morrer, muito comum, muita gente acha, eu não vou mais sentir, doutor? Não, não é isso. É necrosar, infelizmente mesmo, é virar uma casca preta, uma necrose, essas coisas todas. Então, toda cirurgia de mama, a minha principal preocupação é que esse CAP saia vivo e continue vivo no pós-operatório. Com isso, o que é importante? A gente escolher o melhor pedículo, ou seja, como é que a gente vai levar essa areola até a posição correta, evitar tensões excessivas, evitar, às vezes eu falo assim, a gente quer dar um resultado espetacular, mas com isso a gente agrega muito risco, então é melhor a gente tentar um resultado ótimo, buscar um resultado ótimo, para que a gente não tenha esta complicação. Mas doutor, eu tive a necrose do CAP, e agora? Ferrou? Não, não é bem assim. Eu falo, você vai conhecer um cirurgião plástico quando você tiver uma complicação, porque é aí que ele vai estar do seu lado. Isso eu priorizo muito. Falar que eu não tenho complicações seria uma mentira, eu tenho, mas graças a Deus elas são uma pequeníssima parcela dos meus pacientes e todos eles, com certeza, eles vão lhe dizer. O Dr. Guilherme esteve ao meu lado o tempo inteiro e a gente solucionou todas elas. E o que a gente pode fazer para uma necrose de CAP? Hoje, com a evolução da micropigmentação, principalmente utilizado para casos de reconstrução de mama, a reconstrução da auréola tem sido muito mais favorável. Então, inclusive até pacientes que fazem a mastopexia, que eventualmente evoluem com alguma cicatriz um pouco mais apagada, alguma coisa, eles fazem a micropigmentação e tem um benefício muito interessante. Então, tem solução, mas claro, a gente tenta ao máximo evitar que isso aconteça. Já em cirurgias de abdominoplastia, qual que é a preocupação? Novamente a gente vai entrar nessa palavra tão temida, a necrose. A gente fala a necrose do retalho abdominal, ou seja, da pele. Por isso que eu falo para muitas pacientes minhas que eu sempre vou ter que evitar de lipoaspirar demais esse retalho. Eu não vou poder secar ele demais igual uma lipoaspiração pura, porque eu tenho esse risco de uma necrose, uma falta de sangue e sim, aí um escurecimento, uma casca, um problema grande. Falo, graças a Deus, até hoje eu ainda não tive nenhuma necrose importante de abdominoplastia, espero continuar assim, mas sempre é um risco, principalmente em pacientes tabagistas, quando você tenta lipoaspirar demais. Então isso sempre é evitado para a gente trazer segurança para o procedimento. Caso ela ocorra, existem algumas táticas que a gente pode usar, curativos a vácuo, suturas elásticas, mas graças a Deus até hoje ainda não aconteceu, mas vamos fazer de tudo para que não aconteça. Em outras cirurgias, como a cirurgia do nariz, doutor, qual que é a principal preocupação? Sempre vai ser a infecção. Claro que a infecção em qualquer destes outros procedimentos também é uma preocupação, mas em nariz mais ainda, porque as infecções tendem a trazer uma destruição grande da estrutura nasal. Por isso que a gente evita ao máximo, a gente, se eventualmente acontecer, já entra com uma carga alta de antibióticos, lavagem, drenagem, se for o caso. Então isso é importante, qualquer coisa, se você fizer uma rinoplastia, evoluir com alguma hiperemia, algum vermelhidão, alguma secreção diferente, entre em contato com o seu médico, avise-o, porque ele precisa lhe ver imediatamente para instituir o melhor tratamento. E claro, de todas as cirurgias, que eu falo que sempre é a minha maior preocupação, sempre vai ser uma coisa chamada trombose venosa profunda. Porque eu falo que o resto, a gente teoricamente tem um controle. Então assim, para evitar a infecção, a gente faz uma boa antisepsia. Claro, a despeito disso a gente ainda pode ter, infelizmente, mas é raro. Então
necrose, a gente evita lipar demais, a gente evita essas coisas, mas em trombose a gente pode fazer tudo corretamente, tudo certinho, e infelizmente o paciente ainda pode vir a ter uma trombose, que é o coágulo numa veia da perna. Pode embolizar, sair da perna e parar no pulmão. Então, todas as minhas cirurgias a gente busca a profilaxia, ou seja, medidas que a gente toma para evitar que isso ocorra. Então a gente vai fazer uso da meia elástica, da bota pneumática, que é uma botinha que massageia a perna do paciente durante a cirurgia inteira. Deambulação precoce, que é o quê? O paciente andar logo após a cirurgia, se possível, ou no outro dia e andar no pós-operatório. Então muita paciente fala, eu vou ter que ficar acamada. Não pode. Inclusive você precisa se movimentar para fazer esse sangue circular e evitar que você tenha uma trombose. E em casos de cirurgias maiores, a gente faz o uso da anticoagulação, ou seja, a injeção com Clexane, Versa ou essas outras medicações com outros nomes, para a gente ter ainda uma melhor profilaxia em relação a esse quadro que é tão temível. Mas claro que ele é evitável e se acontecer ele tem tratamento também. Tá certo, pessoal? Eu quis desmistificar um pouquinho esse terror que existe em relação às complicações. Elas existem, elas acontecem com todos os cirurgiões. Eu falo, o cirurgião fala que ele não tem. Tem duas coisas. Ou ele está operando muito pouco, ele opera muito pouco na carreira dele, então ele não teve tempo ainda de ter a complicação, ou infelizmente ele está faltando com a verdade. Tá certo? Se você ainda tem dúvida em relação a alguma dessas complicações, algum terror, algum medo em relação à cirurgia plástica, entre em contato comigo. Vou fazer questão de te responder para lhe deixar mais tranquila e poder entrar nesse universo da cirurgia plástica que é tão fantástico.